Olha, o Jornal do Piauí de hoje começa trazendo informações em torno da morte de um policial civil, policial de uma delegacia especializada, a Draco, que foi morto, assassinado durante uma operação policial que aconteceu no estado do Maranhão, no norte do estado. A Polícia Civil do estado do Piauí, realizando uma operação que começa aqui no nosso estado, com desdobramentos do Maranhão, acabou tendo um dos seus agentes de polícia morto durante esse trabalho de operação. Eu já estou aqui na companhia do Thiago Melo. Tudo bem, Thiago? Olá, Joelson. Obrigado por vir aqui ao estúdio do Jornal do Piauí para falar um pouco a respeito deste caso que chocou a sociedade, que choca os integrantes da polícia no estado do Piauí e a Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, daqui a pouco, informações a respeito do que a segurança pública está fazendo em torno do caso e como ela vai se posicionar. Thiago, antes de mais nada, muito obrigado por vir aqui ao nosso estúdio. Vamos falar a respeito de Marcelo Soares da Costa, um agente de polícia de 42 anos, Thiago, que morreu durante essa operação policial no estado do Maranhão. Operador número 17 do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Joelson. Ele estava em missão hoje de manhã numa equipe comandada pelo delegado Laércio Evangelista. O objetivo: cumprir uma ordem de prisão contra um homem investigado por fraude que residia em Santa Luzia do Paruá, município que fica a aproximadamente 500 quilômetros de Teresina. Vamos colocar então na tela aqui um mapa que mostra a localização do município de Santa Luzia do Paruá. Fica aqui, ó, na região norte do estado do Maranhão, já indo ali para o estado do Pará. Aqui é a capital, São Luís, então fica mais ou menos aqui numa distância semelhante a São Luís Bacabal. Agora, daqui de Teresina, cerca de 500 quilômetros, né, Thiago? É exatamente isso. A equipe chegou ontem a Santa Luzia do Paruá. Como é praxe, foi feito um levantamento, né, do ponto para confirmação do local onde se encontrava o alvo. Os policiais contaram com a ajuda de um policial local que sabia, conhecia a casa, sabia onde era e aguardou-se a oportunidade para o cumprimento do mandado hoje de manhã. Então, Thiago Melo, ele saiu de Teresina para ir até Santa Luzia do Paruá para fazer esse cumprimento do mandado, aquelas operações que acontecem às 6 horas da manhã, é isso? É, exatamente. A polícia sempre aguarda o raiar do dia, né, para usar do fator surpresa e conseguir surpreender, de fato, o investigado dentro da residência. E assim aconteceu, Joelson, como a gente mostra costumeiramente aqui na TV Cidade Verde, cobrindo operações policiais, foi adotado o procedimento padrão para a entrada na residência. Os policiais entraram pelo portão da frente, bateram, né, se identificaram como polícia, isso foi o que eu consegui apurar agora pela manhã. Houve toda uma tentativa de que o alvo pudesse se entregar apenas com a verbalização, né, apenas com o anúncio de que a polícia estava ali, mas ele não se entregou, ele não se rendeu e ele terminou surpreendendo em determinado momento a polícia atirando várias vezes de dentro de um dos cômodos da casa. Abriu fogo contra os policiais. Exatamente isso. Vamos trazer informações ao vivo, direto da Delegacia Geral de Polícia Civil, com a repórter Nájila Fernandes, que vai trazer mais informações para nós a respeito desse dia que mexeu completamente com a rotina de policiais, investigadores na cidade de Teresina, no estado do Piauí. A morte de um policial, estou falando aqui com a 2 isso, a morte de um policial civil do Maranhão, do Piauí, civil do Piauí, em cumprimento de um mandado no Maranhão. Ele estava participando dessa operação e acabou sendo alvo dos criminosos, dos bandidos. Nájila Fernandes, uma ótima tarde para você, um início de tarde para você. Nájila, a Polícia Civil do Estado do Piauí chegou até a cogitar a possibilidade de declarações e de uma entrevista coletiva, né, Nájila? É isso, Joelson, mas essa coletiva, pelo menos agora pela manhã, não vai acontecer. Como você disse, nós estamos aqui em frente à Delegacia Geral de Polícia Civil e o clima aqui é de total tristeza, não só aqui na delegacia, mas entre todos os policiais aqui do estado diante dessa notícia. Agora há pouco eu conversei com o delegado-geral Luciqueico,
totalmente triste, não é? Impactado com essa notícia que veio logo cedo da morte do policial de 42 anos, policial civil Marcelo Soares da Costa. Ele, inclusive, informou que não tem como conversar, porque além da tristeza, não é, a polícia também precisa agir diante dessa situação. Inclusive, Joelson, o delegado-geral Lucy Keiko informou que a previsão de chegada do corpo do policial Marcelo Soares da Costa é às 3 horas da tarde no IML de Timon. Inclusive, ele deve estar presente, previsão também que esteja lá nesse momento o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas. E como vocês aí mostraram no estúdio, o mapa, né, da cidade de Santa Luzia do Paruá, no estado do Maranhão, é um município, inclusive, pequeno, tem pouco mais de 24 mil habitantes. E você destacou bem, fica o Maranhão, não é, que inclusive dá acesso de muitos piauienses para o estado do Pará e vice-versa. E o Marcelo, o policial Marcelo, atuava numa operação como dessas de praxe que a gente sempre mostra na TV Cidade Verde da Polícia Civil, inclusive do DRACO, Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, logo nas primeiras horas da manhã. A equipe em que o policial Marcelo estava trabalhando era composta por 4 policiais, coordenada pelo delegado da Polícia Civil, Evangelista, não é? Laércio Evangelista, e infelizmente ao chegar na residência, no alvo dessa operação para cumprimento de mandado, inclusive contra um suspeito estelionatário, eles foram recebidos a tiros e Marcelo foi atingido no tórax. A própria Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota lamentando a morte do policial, se solidarizando com familiares e amigos e destacando a bravura de Marcelo, a competência que ele tinha, o empenho que ele demonstrava dentro da carreira que ele exercia da Polícia Civil. Ele ingressou nas operações especiais e atuava atualmente no DRACO e, como vocês já destacaram, participava nas primeiras horas da manhã desta terça-feira de uma operação no estado do Maranhão, vizinho aqui do nosso Piauí, na cidade de Santa Luzia do Paruá. Inclusive, a operação em que ele participava, Joelson e Tiago, era denominada como turismo criminoso, deflagrada contra fraudes no Departamento de Trânsito, o DETRAN do Piauí. E, infelizmente, trabalhando, esse policial de 42 anos perdeu a vida. Repito, às 3 horas da tarde, a previsão para a chegada do corpo do policial Marcelo no IML de Timon, aqui no Maranhão, bem pertinho de Teresina. Além do delegado Lucy Keiko, também deve estar presente o secretário de Segurança, Chico Lucas. Todos lamentam a morte do policial. Joelson. Muito obrigado, Nájila. Só confirmando, Nájila, a polícia não tem previsão de declarações, entrevistas, falas sobre o fato por enquanto, né? Não, por enquanto não. Inclusive, deu para sentir na própria fala do delegado Lucy Keiko o abalo, o impacto emocional que ele está nesse momento e certamente até por essa questão ele está evitando fazer uma coletiva. Além de colher mais informações também e decidir que, de fato, providências devem ser adotadas, ele se reserva nesse momento. Eu acredito que talvez à tarde a imprensa consiga conversar com ele e ele já tenha, acompanhado do secretário Chico Lucas, já tenham novidades para repassar para a imprensa. Joelson. Certo, Nájila. Muito obrigado pelas informações. Nájila Fernandes, direto da Delegacia Geral da Polícia Civil. E nós vamos mostrar agora onde aconteceu a operação que resultou na morte do policial Marcelo, policial civil do estado do Piauí. Vamos colocar na tela a imagem? Tiago Melo, essa é uma fachada de uma casa. Essa casa fica onde e o que é que havia na casa que foi alvo da polícia? Essa é a casa de Bruno Arcanjo, o alvo desse mandado de prisão. Essa casa foi levantada ainda ontem, os policiais confirmaram que eles estariam aí, hoje pela manhã chegaram para cumprir a ordem de prisão. No Maranhão? Isso, lá em Santa Luzia do Paruá. Correto. Né? Como os policiais fizeram, Joelson? Eles chegaram, bateram a porta, se identificaram como polícia, não houve resposta, a polícia, com a ordem de prisão de adentrar, né, promoveu o arrombamento da porta,
né? Parte dos policiais pegaram a porta da frente e outra parte foram para a porta de trás. Essa é uma praxe, é assim que a polícia age. Vale ressaltar, a equipe que saiu do Piauí era composta de 4 policiais, né, coordenados pelo delegado Laércio Evangelista. Ou seja, 4 pessoas no levantamento era suficiente para prender uma pessoa. Estelionato, Joelson. A gente não está falando de um bandido de facção criminosa, né? Ainda assim, a polícia estava com maioria, né, numérica em relação ao alvo, e foi feito, né, o procedimento como sempre é feito e treinado, né? O Marcelo estava na parte de trás com outro companheiro, né? A informação que eu tive aqui, eles conseguiram abrir a porta, mas havia uma grade, e essa grade tinha 2 fechaduras, uma em cima e outra embaixo. A de cima foi aberta. A de baixo, Joelson, ela deu mais trabalho. Havia uma chapa que impedia que ela fosse acessada com a mão. Lado de fora. E aí é o detalhe. O policial, ele teve que colocar a mão, né, para transpor a chapa e abrir a tranca de baixo. Nessa hora, essa parte lateral dele ficou vulnerável. O colete à prova de balas, ele não protege a lateral. Nesse momento, só a frente. Ele estava de colete. Certo. Nesse momento vieram os tiros, Joelson. E um disparo acertou o Marcelo. Então o tiro que veio lateralmente, né, vamos dizer assim. Acertou na lateral, né? A informação é que o criminoso colocou a mão para o lado de fora do cômodo onde ele estava e passou a efetuar diversos disparos. Sem ver para onde estava atirando. Sem ver para onde estava atirando, né? Mas sabia, né? Ele queria repelir a polícia. Estava ali. A polícia já tinha anunciado que estava lá. Tudo isso nessa casa que a gente está vendo. Tudo isso aqui, Joelson, inclusive, Joelson, vale ressaltar, eu falei que havia o apoio de um policial local. E esse policial conhecia o Bruno. Esse policial chamava ele pelo próprio nome. Bruno, sou eu, polícia que está aqui. Abre a porta e se entrega. Né? Então, assim, os policiais não têm dúvida que ele sabia que era a polícia que estava lá. Mesmo assim, atirou e no único ponto não protegido do policial terminou acertando um disparo. Ele foi socorrido, vale ressaltar. Ele disse, eu estou atingido. O hospital fica a 3 minutos da casa, Joelson. E ele foi levado ao hospital. Foi socorrido pelos colegas. Ainda né? com vida. Mas não conseguiram salvar, não foi possível salvar a vida do Marcelo. Vamos falar um pouco a respeito desta operação, do que era essa operação. Primeiro vou acionar ao vivo Gorete Santos para trazer detalhes aqui no Jornal do Piauí a respeito desse assunto. Gorete, hoje você conversou com um dos delegados que comandava o trabalho, a operação, que envolveu aí esse Bruno e outras pessoas, inclusive gente presa na cidade de Teresina. O que é que você obteve de informação do delegado sobre o foco, o alvo, o objetivo dessa operação? Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Gelson, a você e a todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí. A gente passou a manhã tentando fazer apurações acerca desse crime ocorrido lá no estado do Maranhão, especialmente também sobre o trabalho que estava sendo exercido por essa equipe. Trata-se de uma operação que foi titulada de Turismo Criminoso. E aí a gente apurou várias informações acerca dessa operação, Joelson. Vale resgatar aqui que 2 anos atrás a gente teve uma grande operação efetuada aqui no estado do Piauí sobre fraudes cometidas envolvendo o Departamento de Trânsito aqui do estado. Seria notas fiscais frias para emplacamento de veículos fictícios. E essa operação agora, ela é correlacionada com esse outro trabalho que foi desenvolvido pela polícia 2 anos atrás. Eram 5 mandados de prisão temporária que estavam sendo cumpridos. Foi preso o Bruno Arcanjo, como o Tiago já trouxe algumas informações lá no estado do Maranhão, mais precisamente na cidade de Santa Luzia do Paruá, mas também houve uma prisão efetuada aqui em Teresina. Essa prisão é de Pedro Sena, é um empresário, ele tem inclusive algumas instituições financeiras. Nós estamos no Instituto de Medicina Legal, porque ele foi trazido há pouco para cá, para passar pelo exame de corpo de delito. A informação que nós obtivemos há pouco é de que ele já saiu aqui
do IML, Joelson. Então, portanto, dos 5 mandados de prisão, 2 foram cumpridos. Segundo as informações que nós apuramos, a quadrilha é numerosa e agia em diferentes estados da federação. A exemplo, além daqui do Piauí, também Goiás, Distrito Federal e Bahia. Segundo as informações dessas investigações, essa quadrilha, ela fazia o emplacamento de forma fraudulenta através de notas fiscais frias de veículos, isso cooptando servidores públicos e despachantes também que agem no Detran, aqui do estado do Piauí. A partir desse trabalho, eles conseguiam fazer emplacamento de veículos que não existiam. E aí, um outro integrante dessa quadrilha ia a uma agência bancária pedir um financiamento para a compra de um veículo. Mas chegava ao banco e dizia, olha, eu tenho 50% do dinheiro, eu vou transferir esses 50% para o comprador e eu preciso apenas do restante do dinheiro para financiar aqui com vocês. O banco, então, financiava, repassava os 50% para a conta do suposto comprador. E aí eles rateavam esse dinheiro. Uma outra forma também que essa organização agia, segundo a investigação, Joelson, era conseguindo número de chassi de veículos verdadeiros antes que eles chegassem aos proprietários reais. E aí a gente teve a informação de uma dessas vítimas, também do estado do Maranhão, mas da cidade de São José de Ribamar, um empresário que comprou 3 picapes. Levava cerca de 45 dias para chegar à concessionária, porque ele comprou direto do fabricante. Quando os veículos chegaram à concessionária, que ele foi receber e foi emplacar, e aí disseram, não, esse veículo já está emplacado, está em nome de fulano. Como assim, se os veículos são meus? E aí esse empresário acaba ficando no prejuízo, porque ele não tem como colocar a frota em circulação, porque não consegue emplacar os veículos que já estavam em nome de laranja. Então, essas são as informações que nós conseguimos apurar, Joelson, desses 5 mandados de prisão, 2 cumpridos. Segundo as informações que nós conseguimos também, são alvos muito importantes dessa organização, porque são lideranças, digamos assim, esses alvos que seriam presos hoje, 2 deles cumpridos, né? Um na cidade de Santa Luzia e outro aqui na cidade de Teresina. Joelson. Certo, Gorete Santos. Lembrando que o corpo vai ser levado para o Instituto Médico Legal de Timon, no Maranhão. Obrigado, Gorete, pelas informações. Tiago, vamos falar então sobre o Bruno, o autor dos disparos, o homem que matou o policial Marcelo. Nós temos a foto, a imagem do Bruno aqui na nossa tela. E a gente precisa entender exatamente qual era o papel que ele tinha nessa organização. Você está vendo aí a imagem do Bruno. Esse é o homem que atirou e matou o policial piauiense lá no estado do Maranhão. Nós vamos trazer informações a respeito disso. Vamos trazer então, daqui a pouco uma entrevista que foi concedida pelo Marcelo, falando, há semanas, menos de um mês atrás, falando sobre como ele chegou na Polícia Militar, na Polícia Civil, perdão. Esse que morreu hoje falou em uma entrevista há algumas semanas o que o levou até a Polícia Militar e fala a respeito da trajetória dele dentro da polícia. O homem preso no estado do Maranhão, um dos mandados de prisão cumpridos, era o Bruno. E aí é importante a gente fazer aqui uma atualização. 5 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça nessa operação para combater essa fraude de falso emplacamento e desvio de dinheiro. Só o Banco do Brasil, Tiago, foi quanto em dinheiro? Mais de R$1 milhão o Banco do Brasil foi vitimado. Vítima dessa quadrilha. Só uma instituição, fora todas as outras aí. 5 mandados de prisão foram expedidos, quantos foram cumpridos? 4 cumpridos 4. De acordo com o que eu apurei agora, né? Então, atualizando os números. 4 pessoas. Estados do Piauí, Maranhão e também Pernambuco. Então, a operação que envolvia vários estados, começou com a Polícia Civil do estado do Piauí e estendeu-se para outros estados do Brasil. E o Bruno, que você vai ver aqui nas imagens, o Bruno é o responsável pelo tiro que matou o policial Marcelo. Agora, Tiago, qual era o papel do Bruno? No bojo da Operação Turismo Controlado, Joelson, ele é considerado um dos cabeças. De acordo com o que nós conseguimos apurar, o Bruno ele esteve aqui com um familiar, seria irmão ou primo, né? Entre os anos de 2020 e 2021 para operacionalizar essas fraudes.
Só que aqui ele tinha contato de piauienses, né? Inclusive, um empresário que foi preso hoje, do ramo hoteleiro, com atuação na região do aeroporto de Teresina. Aqui em Teresina foi preso? Foi preso um empresário, dono de um hotel, na região lá do aeroporto de Teresina. Esse empresário, de acordo com a investigação, ele foi quem alugou uma casa e deu suporte logístico para essa turma que vinha de fora, né? Então, por isso o empresário daqui foi alcançado. E ele, o Bruno, junto com esse parente, era um dos operadores mais fortes, eram os mais articulados para promover essa fraude. O nome turismo controlado, Joel, turismo criminoso, perdão, é justamente porque eles visitavam vários estados brasileiros aplicando os mesmos golpes. Então, o Detran Piauí não foi o único, né, que terminou sendo partícipe, porque, né, sem saber, com o uso da documentação falsa e os argumentos que eles usavam, terminou sendo enganado também. Não foi o único Detran do país. Nós vamos trazer detalhes daqui a pouco sobre como é que o policial Marcelo entrou na Polícia Civil. Dito por ele mesmo, um policial morto nessa operação, concedeu uma entrevista a um podcast da Secretaria de Segurança Pública, uma entrevista feita pela jornalista Liana Aragão, e ele fala a respeito da trajetória dele. Nós vamos trazer essas informações daqui a pouco. Antes, tem uma informação que eu queria colocar aqui na tela, que diz respeito à nota de pesar da polícia. A polícia não deu declarações, não gravou entrevistas, mas liberou uma nota de pesar sobre o falecimento do Marcelo Soares da Costa. A Polícia Civil vem manifestar profundo pesar pelo falecimento do agente de Polícia Civil Marcelo Soares da Costa, 42 anos, durante o cumprimento de mandado de prisão no estado do Maranhão. Marcelo foi assassinado durante a ação policial, tendo recebido um disparo de arma de fogo no tórax. Durante sua atuação policial, mostrou talento, compromisso e ingressou nas operações especiais, tendo sido, em sua última lotação, membro do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO. Também atuou na formação policial, na Academia de Polícia Civil, repassando seus conhecimentos. A todos os policiais civis, em nome de toda a instituição, o delegado-geral Luciqueico Leal, Paraíba, deseja conforto aos amigos e familiares desse vocacionado policial civil que tanto honrou o distintivo que o povo do Piauí lhe confiou. Essa é a nota liberada pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Estado do Piauí. É um fato realmente muito, muito triste, que motiva a Polícia Civil a liberar essas informações, essa nota, e de tão impactante, os policiais civis preferiram não falar. Como disse a Nájila, é o impacto, né, que provocou essa suspensão das declarações num primeiro momento. O Draco também se manifestou através da rede social, viu, Jô? Por favor. Vale ressaltar, você deve estar se perguntando, onde é que está o delegado Charles? Né? O delegado Charles, ele é o diretor do Draco. Certo. O delegado Charles, ele estava em uma viagem a Brasília, né, participando de um evento a semana toda, Joelson, ia participar durante a semana toda, evento voltado ao combate às facções criminosas, né, mas ele interrompeu essa viagem de imediato, quando soube da informação, e a informação que nós obtivemos é que ele está voltando para Teresina nesse momento para participar também dos atos posteriores aí que vão ocorrer ainda relacionados à morte do Marcelo. E o Draco disse através dessa nota nas redes sociais o que, Tiago? Disse aqui através da rede social, com grande tristeza, comunicamos o falecimento do nosso irmão Marcelo Soares da Costa, policial civil do Draco. Marcelo, um exemplo de dedicação e coragem, deixa uma lacuna irreparável em nossa equipe. Nossas sinceras condolências à sua família, amigos e colegas. Inclusive, nossa equipe de produção entrou em contato também com o delegado Charles Pessoa, e na conversa que ele teve com o produtor, né, o Naan Furtado, ele disse que primeiro ele está chegando, está tomando um pé, está entendendo o que aconteceu de fato, porque estava nessa agenda administrativa, e agora deve se posicionar também formalmente depois desse fato. Então, o agente policial Marcelo Soares da Costa tinha uma filha de 6 anos, casado e há quase 10 anos na Polícia Civil. Daqui a pouco você vai ver a entrevista que ele concedeu falando a respeito da passagem dele pela Polícia Civil e o que o levou a ser um policial civil. Infelizmente, a vida do Marcelo Soares da Costa foi interrompida nessa operação policial de hoje. E nós temos uma imagem de satélite que mostra a localização da rua onde o policial foi morto. Só para você ter uma ideia dessa localização, né? Está aqui, ó. A cidade é a cidade Santa Luzia do Santa Paroá. Luzia do Paroá.
essa cidade relativamente pequena lá no norte do Maranhão, e aí você vê, né, como a casa está até no limite do fim da área urbana da cidade aqui, né? Você vê, aqui tem loteamentos, né, o Thiago Melo? Essa região, e a casa está localizada... A casa é nessa esquina ali, ó, Joelson. É uma dessas duas esquinas aí, exatamente, aqui, exatamente isso. Esse ponto aqui. Ó. Exatamente isso. Então ela está diante de uma área que está em crescimento, em expansão lá em Santa Luzia do Paruá. E aí eles montaram a operação policial e aí, infelizmente, resultou na morte do Marcelo Soares. Vamos falar aqui, Joelson, que o Bruno, ele foi preso. Sim. Ele foi preso em flagrante, né? Agora, depois que ele viu que acertou o policial, ele não saiu de peito aberto para enfrentar os policiais, não. Ele usou a mulher e o filho como escudos. Como assim, Thiago? Exatamente isso. Ele usou a mulher e o filho como escudos, ele não se expôs aos policiais que estavam do lado de fora, né, para assegurar que ele pudesse ser atingido ali no confronto. Ou seja, ele fez um escudo humano usando a mulher e o filho. Exatamente. Depois que ele viu que tinha ferido um policial, parte da equipe se mobilizou no socorro ao policial, mas ficaram policiais também lá aguardando, né, para ver qual que seria, para ele não fugir, para ele não sair. E ele não meteu a cara fora, não. Ele saiu se escondido atrás da esposa e do filho para garantir ali que não fosse alvejado. Foi preso, autuado em flagrante por homicídio. Tá aí, Bruno está preso depois de ter feito a própria esposa e filhos como uma espécie de escudo humano contra os policiais. E há 3 semanas, o Marcelo Soares foi um dos entrevistados de um podcast feito pela Secretaria de Segurança Pública. Ele concedeu uma entrevista à jornalista Liana Aragão. E ele falou um pouco sobre a trajetória da segurança no estado do Piauí, assim como essa chegada no fim de 2023 ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Ele, que começou trabalhando na iniciativa privada com a família, tornou-se um policial e aí começou a se apaixonar pelo trabalho da polícia. Acompanhe as declarações dadas pelo próprio Marcelo em uma entrevista concedida a Liana Aragão. Vamos ver. Primeiramente, eu fui lotado em 2017, em janeiro de 2017, eu fui lotado no NODP, né? Passei 20 dias no NODP no Cambinho. E naquela época, a cidade de Teresina, porque nosso concurso era para o interior, inicialmente. Naquela época, a cidade de Teresina passava por um aumento da criminalidade, né? Principalmente com facções criminosas e tudo mais. E aí começamos ali em janeiro de 2017. E aí o governo querendo dar uma oxigenada aqui em Teresina, a gente inicialmente ficamos lotados aqui em Teresina. E depois eu fui para o DHPP, né, Delegacia de Homicídios, trabalhei lá por 6 meses, né, uma escola para mim, aprendi bastante. Com Bareta, tenho só que agradecer aqueles policiais que lá estiveram, que me ajudaram bastante na minha caminhada aqui na Polícia Civil, aprendi demais. Aí logo depois fui para o interior, né, trabalhei lá no interior a partir de agosto de 2017 e fiquei até dezembro, né, eu fiquei apenas 5 meses. Pensei que ficaria mais tempo no interior, né? Mas aí apareceu o bendito COT na minha vida, que foi em janeiro de 2018. Né? O COT é um curso de operações táticas especiais da Polícia Civil. É um curso de operações especiais, né, parecido com o do BOP, né, que eles fazem o curso deles, que é o curso de Caveira, e a gente também, e a Polícia Civil também tem o dele, tem o nosso. Que é o COT, né? Que é o COT. E aí eu fiz esse curso, né, curso bastante difícil, né, quase 60 dias. Aí logo depois foi montado a Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil. E aí por lá passamos quase 5 anos, né? Depois transformou em CORE, né? Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, estando à frente da coordenação o delegado Júlio Castro, que esteve aqui com você, né? Passamos quase 5 anos juntos na coordenadoria, um cara excepcional, que também só tenho a agradecer por tudo que ele me ensinou. Também fui instrutor da Academia de Polícia, né? Já ali com 1 ano de polícia, formado no COT, me tornei instrutor, né? Quem diria, um cara que saiu do setor privado ali, não tinha nenhum conhecimento na área policial e acabei me tornando instrutor da Academia de Polícia. Passei por lá 4 anos também, junto com o delegado Júlio, e aí, logo depois, em 2023, o Charles assumiu o Greco, né? O antigo Greco, que virou Draco, e aí estamos por lá com quase 1 ano e 6 meses, né? Com esse projeto, né? Que foi nos chamado a estar participando. Aí é o próprio Marcelo contando a sua história, que o levou à Polícia Civil. E ele falava com muito orgulho sobre toda a trajetória, as formações, o fato de ter feito parte de um grupo especializado de policiais civis. Essas declarações dadas há 3 semanas
nessa entrevista. Tiago, esse grupo especial ele é formado por agentes com uma formação específica. Exatamente, Welson. Assim, o que a gente tem, né, mais divulgado em termos desses cursos especiais da segurança pública são os cursos do BOPE, por exemplo, né, até por conta do filme, Tropa de Elite, enfim. Né, mas a Polícia Civil também tem esse curso especializado para formar uma força, realmente um recurso especial a ser empregado em situações de maior risco, de maior complexidade. E o Marcelo fazia parte disso. Mais que isso, o Marcelo ele era um formador de policiais. Né? Ele treinava os policiais com aquelas habilidades mais específicas necessárias para enfrentar o alto risco. Então, ele era instrutor da Academia de Polícia Civil. Então, um policial altamente especializado, não à toa ele deu entrevista falando sobre a sua trajetória, porque era muito respeitado pelos colegas, né? Fora de ser uma pessoa divertida, Joelson. Eu lido com o Marcelo ali desde o DHPP, quando ele falou. Você o conhecia pessoalmente? Sim, era alguém com quem a gente encontrava, com quem a gente batia papo nas operações. Era um São Paulino, fanático. Né? Todas as vezes que nós nos encontrávamos, nós falávamos, né, do bom momento ou do mau momento. Nós temos aí as fotos dele, né? Isso. Como policial, como desportista, gostava de futebol. Verdade. Vou colocar na tela aí as imagens, aí, ó. Tá aí o Marcelo. Então ele era apaixonado por futebol e pelo São Paulo. Verdade, Joelson. E essa é uma das poucas fotos que tem na rede social dele sozinho. Ele com a camisa aí do São Paulo Futebol Clube. Né, assistiu o jogo no Morumbi, aí ele lá no clube da Associação dos Policiais Civis, que fica ali na Kennedy disputando o campeonato. Uma das poucas fotos que ele se encontra sozinho foram essas aí que a gente conseguiu, porque a maioria o Marcelo está com a família ou está com colegas, né? Na maior parte das fotos ele estava com a esposa e com a filha de 6 anos de idade, chamava as duas de minhas princesas, né? Este é também um grande valor, né, que o Marcelo tinha, a valorização da sua família. Nos poucos momentos de folga, ele valorizava esse tempo de qualidade com a sua esposa e com a sua filha. Era um homem família, Joelson. Esse caso revela uma grande tragédia para a polícia, porque é muito difícil você ver um policial morrer em combate, por conta do preparo, por conta do treinamento, por conta do respeito, né, que o próprio investigado tem quando chega à abordagem da polícia. Então, é muito difícil você ver. Então, a polícia hoje está vivendo um momento muito difícil. Mas vale aqui a gente fazer um reconhecimento mesmo do trabalho feito pela DRACO, do trabalho feito pela Polícia Civil, pela Secretaria de Segurança Pública, pela Polícia Militar, por esses homens e mulheres que vestem uma farda, que colocam um distintivo no peito para proteger a sociedade, para proteger a população. Muitas vezes isso passa despercebido. Me parece que parece uma tarefa natural de um homem ou de uma mulher colocar o seu próprio corpo, sua própria vida em risco em nome de uma sociedade inteira. Mas isso é um ato de heroísmo e de profunda bravura. E nós precisamos reconhecer, sem dúvida nenhuma. Tiago Melo, a gente viu na história poucos casos de policiais que acabaram morrendo. E eu repito, não porque eles estivessem alheios à criminalidade. Não, é porque eles, de fato, enfrentaram de cabeça erguida a criminalidade, o crime organizado, independente do seu tamanho. Aconteceu este caso e poucos outros na história. E todos esses homens e mulheres que perderam a vida trabalhando merecem o nosso eterno respeito, a nossa eterna gratidão pela força que demonstraram na proteção da sociedade, do homem e da mulher justa do estado do Piauí. É isso, Tiago. É isso, Joelson. Deixo o meu máximo respeito, né, os pêsames à família do Marcelo. Nós vamos continuar acompanhando as outras providências a partir de agora. Né? Devemos ter aí velório, sepultamento, com todas as honras necessárias. E meu máximo respeito ao policial Marcelo Soares da Costa. Infelizmente, é um risco que se corre na profissão policial. Né? Dizer que o DRACO e a Polícia Civil, eles exaustivamente, talvez nunca tenha se treinado tanto os policiais, justamente pelo nível de periculosidade, né, que esses criminosos oferecem. Ele era de uma força especializada, estava totalmente preparado, estava com os equipamentos necessários, mas infelizmente há um risco inerente a essa profissão e a Polícia Civil hoje está de luto pela perca desse grande quadro que é o Marcelo Soares da Costa. Muito obrigado, Tiago. E olha, daqui a pouco nós vamos trazer mais informações sobre a morte do policial do DRACO, Marcelo.